para que o mundo possa existir. Então, nós temos que fazer exatamente a mesma coisa em nossas vidas. Se eu tenho um desejo, o Tsim consiste em eu tirar tudo que está me atrapalhando de chegar nesse desejo. Inclusive, como no caso de Deus, a minha personalidade, que muitas das vezes impede de chegar no meu desejo. E o que seria? As minhas crenças, os meus valores, tá? A minha moral, a minha ética, que não são de modo nenhum espiritual. A Kabbalah diz que moral e ética é uma condição do tempo da Terra, da sociedade que vivemos. Muitas vezes eu tenho que tirar tudo isso do jogo para poder chegar no meu desejo. Pessoal, lembrando que não é viver uma vida libertina e não é pisando em cima de ninguém. Que isso fique bem claro, tá? Então você tem que tirar o que está te atrapalhando. E nos vídeos anteriores, como eu já tinha dito, é o egoísmo. Isso atrapalha demais. Essas coisas, ao invés de manifestar o meu desejo, elas trazem restrições. Elas me afastam de Deus. Então, muitas vezes eu tenho que tirar essas limitações, essas barreiras. E sim, esse que é o Tsim, ou seja, a restrição para a manifestação de um desejo. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo. Meu canal é de adultos, então certas coisas podem ser ditas. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Para vocês poderem compreender um pouco mais a respeito disso. Vamos lá. Vamos falar de restrição, vamos dar um exemplo legal aqui, tá? Eu vou falar, Adriana, segundo a minha cabeça, que eu não consigo entender essa visão masculina. Então, vamos, e até mesmo algumas mulheres fazem isso. A minha cabeça não consegue entender isso. Não consegue. Eu nem quero nem conseguir entender a cabeça da outra pessoa. A minha não consegue entender. Tá? Então, vamos falar de se restringir para manifestar um desejo. Vamos lá. O que tem que se tirar? Então, vamos dar como um exemplo amor e sexo. Vamos lá. Para mim, Adriana, a minha cabeça não comporta certas coisas. Então, para mim, amor e sexo, eles estão juntos. Unidos. Para mim, amor e sexo, eles estão unidos. Eles estão juntos. Eles estão entrelaçados. Para mim, Adriana. A minha cabeça só consegue comportar isso. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Tá? A minha consciência só consegue comportar isso, graças a Deus. Para mim, amor e sexo estão entrelaçados. Ou seja, para mim, eles são um só. Um só. Um só. Então, outrora, para se fazer algo, tem que ter amor. Caso contrário,
É claro que tem as outras coisas também envolvidas, né? É óbvio, né? Claro. Mas, para mim, Adriana, amor e sexo estão entrelaçados. Para mim, eles são um só. Esse é o meu estado de consciência, esse é o meu nível de alma em relação a esse assunto. Então, eu não consigo entender como que consegue se fazer essa separação. Eu não consigo entender isso. Eu não sei como que consegue separar esse sentimento de amor para fazer sexo com uma pessoa que você não tem nada por ela, apenas uma vontade biológica. Eu não consigo entender isso. Eu juro que eu não consigo compreender isso. Eu não consigo compreender. Não consigo, porque para mim, amor e sexo, eles estão entrelaçados. Para mim, eles são um. Acabou. Para mim, Adriana. Para mim, Adriana, amor e sexo é entrelaçado. Eu não consigo compreender certas atitudes. Eu sei que isso vai muito além e vai ter que entrar em psicologia, valores, família e tudo mais. Mas desde pequena eu sou assim. Eu não tenho, não adianta. Não adianta mesmo. Eu não consigo compreender isso. Esse é meu estado de consciência, meu nível de alma em relação a isso. Outras pessoas pensam diferente de mim, mas, por outro lado, já que tá tudo entrelaçado e para mim é não vou andar por aí. Vocês entenderam? Não perco nem meu tempo. Por quê? Por quê? Porque é isso que eu emano. Lembra que foi falado de personalidade, de valor, né? A pessoa que tem valor. O que é uma mulher de valor? O que é um homem de valor? O que é isso? O que é um homem de baixo valor? O que é uma mulher de baixo valor? É uma coisa que está se falando muito hoje até. O que é isso? Uma mulher de alto valor, ela é uma mulher de qualidade. Um homem de qualidade. Um homem de baixo valor, uma mulher de baixo valor é qualquer coisa. Você entendeu? Eles têm qualidade. Então, não tem como. Se eu penso dessa maneira, esse é meu estado de consciência, que amor e sexo, eles estão entrelaçados, é claro que eu emano isso. Jamais vai chegar alto de baixo valor para minha vida. Porque é o que eu emano. E se eu pensasse de outra maneira, e se eu tivesse um outro estado de consciência, e se, né, fosse assim, como a pessoa consegue separar amor de sexo, e vai lá e faz sexo como eu vi uma vez aqui, tudo quanto é coisa. Cara, tudo quanto é coisa, é muita coisa, você não acha, não? Cara, não tem nem definição. Eu ouvi isso. Tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. A minha cabeça é nesse momento que dá um nó. Como assim tudo quanto é coisa? Vocês entenderam? Porque ele não tem amor. Ele nem sabe o que é isso. Garanto pra vocês que até o sexo do cara é de pior qualidade. Porque tudo quanto é coisa. É tudo tão superficial. Então, para ele ter algo de valor, uma mulher de valor, ele vai ter que matar aquela personalidade e descobrir que ele pode ser muito mais. Ele pode ser um homem de alto valor.
ter uma personalidade completamente diferente, restringir tudo isso daí para conseguir uma mulher de alto valor. Isso é com ele. Ele tem que querer. Ele tem que querer. Ele tem que permitir que o Criador manifeste todos esses atributos. Afinal de contas, as sefirates, né? Sefirotes, sefirá, sefira, que também é falado de esfera ou de luz, elas são atributos divinos. Vai muito daquele ser humano, dele querer refinar, se refinar, para ser um homem completamente diferente. As mulheres também, porque eu também escuto umas coisas aqui que a minha cabeça dá nó. Eu não consigo compreender isso. Não consigo compreender porque não tem nada a ver com religião, tem a ver com o meu ser. O meu estado de consciência é amor e sexo estão entrelaçados. Eles são um. Eles são um. Para mim, eles são um. Acabou. Acabou. Não tem como desconstruir isso em mim. Não adianta. Para mim, é um. Acabou. Acabou. É um envolvimento com amor. Não é de qualquer jeito. Então, compreendo. Mas cada um tem aí a sua definição. Tá? É um exemplo para que um canal de adulto, para que vocês possam entender. Pessoal, assistam esse vídeo quanto vocês quiserem. Assistam. É só o começo. Eu garanto para vocês que vocês começarem a assistir, vocês vão entender, tá? Como que Deus praticamente criou, como Ele criou, tá? Aqueles dois Elohim, um poderosíssimo na Sefirá de Biná, que é entendimento, e o outro mais sutil na Sefirá desse mundo físico, esse mundo chamado reino de Marhut, reino da ação, que ele é chamado de Shekhinah, presença divina, e ele tem uma função, né? Um criou e expandiu, porque Deus se contraiu, e o outro, ele tem como função fazer com que tudo isso permaneça. Bem assim. Se desligarem, acabou tudo. Acabou mesmo. Eu não posso nem tocar num assunto a respeito disso aqui, ó, da Shekhinah, a presença divina. Eu não posso tocar nesse assunto. É profundo e eu não posso falar a respeito disso. Nem tudo dá para ser dito, mas é muito profundo. Mas algumas pessoas vão meio que desmistificar, se compreender isso daí. Tá? Porque se a Shekhinah, a presença divina, se desligar daqui, porque ela tem uma função, acabou o mundo, acabou tudo. Porque ela recebe o fluxo daquele Elohim poderosíssimo, que é inatingível, na Sefirá de Biná. Biná é entendimento. Então, se não existir isso daqui, a Shekhinah, presença divina, no mundo do Marhut, se desligar, acabou o mundo. Acabou o mundo. Se você começar a botar a tua cabeça para pensar nisso, você vai entender o que eu tô falando. Te juro. Te juro mesmo. Então pega os meus vídeos aí, começa a assistir para vocês entenderem muito mais. Mas muito mais mesmo, porque vocês vão entender o que é a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade?
tá? É o fluxo, lembra? Às vezes eu falo de fluxo. A fonte superior, Elohim, em Biná, mantém o fluxo do Elohim, que fica em Mahut. Mantém o fluxo. Se desligar, não existe mais nada. Não existe mais nada. Por quê? Esse Elohim, chamado Shekhinah, presença divina, ele tem como uma função manter o universo e não expandir. Ok, pessoal? Eu vou fazer mais vídeos a respeito disso. Vão assistindo. Vai devagar. Porque essa árvore estefirótica, ela é difícil de compreender. Ela é complicada mesmo. Então, vai devagar. Vai devagar. E lembrando que no meio até mesmo dos cabalistas, existe sim os mentirosos. Existe. Tá? Existe mesmo. Então, cada um com seu estado de consciência. Eu vou falar também a respeito de níveis de alma. E depois vocês vão entender por que tá ficando difícil tirar as cartinhas. Tá complicado. Tá complicado mesmo. Eu quero que vocês entendam isso. Que certas coisas não fazem mais sentido. Tá na hora do quê? De expandir mais a consciência. Tá na hora de aprender mais a respeito do Criador. Tá na hora sim. Então, vamos aí evoluir, crescer e querer ter mais conhecimento. Tá bom? Pessoal, o celular de fato tá desligado. Desde domingo. Eu fui descansar um pouco, né? Foi uma semana difícil, vou dizer até pesada. Atendi muitos taurinos. Cada história que eu vou te falar, eu precisei realmente estar no meio disso aqui, ó. Estar no meio de pessoas de alto valor, porque as histórias que me contaram foram terríveis, não foram fáceis de ouvir. E eu resolvi, sim, ir descansar um pouco, passear um pouco, estar com os meus amigos, minhas amigas. Retornei ontem à noite, estou gravando esse vídeo 3 horas da manhã, tá? Não me importo mesmo, queria muito gravar esse vídeo e enviar para vocês. Bom, não sei, talvez amanhã depois do almoço, eu ligue o celular e vejo quais são as mensagens que tem lá, tá? Eu dei uma lida nas mensagens que algumas pessoas me mandaram na quinta e na sexta-feira, ok? Sábado eu estudei sim, rezamos, colocamos todos vocês também, apresentamos, vamos dizer assim, vocês também em oração ao Criador, para que haja socorro, tá? Vocês também foram criados por ele, e então eu não me esqueço de ninguém, tá? Eu, de fato, fui descansar, porque foi uma semana muito pesada. Acho que a outra também foi muito pesada. Atendi alguns rapazes de touro que, meu Deus do céu, eu não imaginei a repercussão do vídeo que eu fiz de janeiro. Jamais aquilo ali me passou pela cabeça. Eu jamais pensei em ouvir as histórias que eles me contaram. Eu fiquei aqui pasma, mas pasma mesmo, de saber o que eles passaram e eles poderiam ter evitado, né, se tivessem ouvido o conselho que foi dado. Então foi cada história assim, uma pior que a outra, que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir aquilo, como mais de 10 rapazes tiveram arma na cabeça, porque como eles falaram, a Adriana continua falando, porque eles estão entendendo o que está sendo dito, e não tinha nada de pesado no seu vídeo de janeiro, nada, mas ali só não escuta quem não quer, porque foram mais de 10 rapazes falando para mim que tiveram assim arma na cabeça, porque de fato estavam envolvidos com uma mulher
que era casada, que muito mais, e muito mais, e muito mais, foram só destruição e aprenderam. Eu falei, espero que vocês tenham aprendido a lição, porque foi muito pesado o que eles me relataram. Acho que teve apenas 2 casos aqui que foi mais leve, mas como eles disseram, foram problemas emocionais gravíssimos que eles tiveram, físicos, financeiro e material. Foi terrível. Mas, como os meninos me relataram, né, Adriana, todo homem sabe quando uma mulher, nós tocamos nesse assunto, quando é uma mulher de valor e quando é uma mulher de baixo valor. Quando é uma mulher de alto valor, tá? E quando é uma mulher de baixo valor. Todo homem sabe. Tem que ser muito ingênuo para não ver aonde é que ele foi catar, quem é ela, o comportamento dela e como ela fala, como ela se comporta. Então, o cara tem que ser muito mané para não entender que aquela mulher, de fato, ela não vale o que ela come. Eu ouvi muito isso aqui. Então, o cara entrou numa barca furada porque quis. Foi bem assim que eu ouvi deles, tá? Foram bem mais de 10 homens falando, relatando o que eles passaram, que não foi fácil, e eles me agradeceram. Falei, pode ter certeza, você rezou por nós, porque senão já estava morto. E de fato estava morto mesmo. Foi terrível o que eu ouvi, então foi tão pesado, de verdade, foi tão pesado, eu não esperava aquilo, não esperava mesmo, que eu resolvi ir refrescar minha cabeça, que eu não acreditei. Né? Como eles disseram, o homem já nasce sabendo, sabe muito bem quando uma mulher presta e quando uma mulher não presta. E se envolveu com uma mulher que não presta, é porque ele também está em baixo valor, ele tem autoestima baixa, então ele pega qualquer uma. Então, por isso que eu me ausentei, fui mesmo descansar e ter outro tipo de conversa com outras pessoas, porque não estava dando mais. Fui refrescar minha cabeça, fui tirar tudo isso de mim, tá? Pessoal, beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tudo de bom? E gratidão. Vamos com calma, pra cabeça não dar nó, tá? Beijão a todos. Tudo de bom. Gratidão.